Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb, do blog do Vlog Espanador. É mais um dia de VEDS. Feds. A gente não tá tomando banho. Mentira, a gente tá mesclando os vídeos pra fingir que a gente tá mudando de roupa, mas na verdade... A gente podia mudar de roupa, né? Fica muito bom. Ou então, tipo, fazer umas coisas, tipo, mudar, pôr uma pinta aqui, tipo, repara a diferença. É Ia mesmo? ser da hora, imagina. A gente vai fazer hoje um outro vídeo. Não é exatamente uma tag, a gente viu um vídeo faz um tempo já, das meninas do Livrogram, que elas falavam sobre livros de não ficção. Aí a gente achou bacana, porque a gente gosta muito de livros de não ficção, livros de reportagem principalmente, né? E biografias e coisas do gênero, e a gente resolveu cada um escolher 3 livros, né, de não ficção. A gente vai falar sobre eles, indicar pra vocês. E essa é a parte 1, porque muito provavelmente a gente tem outros livros que a gente gosta muito, pode ir fazendo mais pra frente. Minha primeira indicação, acho que talvez eu já tenha falado aqui, é o Operação Massacre, do Rodolph Walsh. O Walsh é um escritor argentino. Esse livro é talvez uma das coisas mais impressionantes, assim. É um livro da história mais surreal, e aí tem um pouco dessa coisa da não ficção, que a não ficção às vezes é tão surreal que nem a ficção conseguiria inventar. Eu acho legal o subtítulo dele, né? Um dos maiores escritores argentinos investiga um fuzilamento assombroso. Em 1956, o Walsh ouviu uma história de um cara falando, olha, sobre um fuzilamento que aconteceu num povoado, né, num lugar um pouco mais distante. Numa chacina, né, em tempos onde a gente ouviu esses dias, né, aqui em São Paulo, 20 pessoas foram assassinadas numa noite aqui em Osasco, Barueri, né. Foi uma execução. Uma execução. E aí era um vídeo, tinha essa questão. Ele ouviu essa história, né, ele estava jogando sinuca, ele viu um comentário e ouviu falar que teve sobrevivente de um fuzilamento. Aí você fala, mas... Era uma história, era um tempo muito estranho na Argentina, onde uma noite foi instaurado meio que tipo uma corte marcial. E pegaram essas pessoas, acho que são 15 ou 16 pessoas, não me lembro agora exatamente, e realmente a polícia levou e fuzilou algumas delas, só que algumas sobreviveram. E o Walsh, quando ele ouviu isso, ele ficou, pô, isso tem alguma coisa, isso é uma história, sabe? E aí acho que é o lance do jornalista, né? Que é o cara que ouve e se fala, isso é uma história, né? Juliana que vive me falando isso. Sim. E ele foi atrás. E a história é surreal, assim, sabe? Atrás dessas pessoas. O cara tomou um tiro na cabeça e sobreviveu, né? Tem um cara que tomou um tiro na cabeça e sobreviveu e ele queria processar o Estado. Opa! Ele queria processar o Estado. Só que eram épocas de ditadura. Como é que você vai processar o Estado falando que tentou matar ele? Só que o Estado ninguém admitia, mas... Exato, ninguém admitia que existiu esse crime, né? Essa chacina. É uma história surreal e contada de uma forma maravilhosa. O Walsh também é desaparecido político. É um desaparecido político na Argentina. Tem os outros livros dele que tem pela 34, daí tem de ficção, né? Que ele gosta muito de romance policial. Mas, cara, esse livro é assombroso. Assim, te juro, é uma das coisas mais impressionantes, assim. Se quem puder pegar pra ler, puta, é um livraço, assim, é um livraço. Esse livro aqui ele faz parte daquela coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras, que tem muita coisa legal. Só livraço. Eu acho que não tem mais nenhum... Ah, não, tem. Um dos livros que eu vou indicar dessa coleção também. Eu vou falar então já do livro dessa coleção, que eu gosto. Essa coleção é maravilhosa. Um dos meus jornalistas preferidos, que é o Gay Talese, ele é americano. É um senhorzinho maravilhoso. Estiloso. Né? Filho de alfaiates italianos, então ele anda tudo na estica, com aquele chapéuzinho. Tem um vídeo maravilhoso dele mostrando a garagem dele, que é onde ele trabalha. E de como ele procura histórias, né? Ele tem uma gaveta de ideias, assim, enfim, é maravilhoso. É um arquivo, né? Com as ideias. É muito legal. E enfim, tem boa parte da obra do Gay Talese, né, que foi publicada aqui no Brasil, faz parte dessa coleção. Acho que todos, na verdade, fazem. Só a Mulher do Próximo que não. Que é o que me falta. Talvez um dia reeditem e coloquem nessa coleção. E esse livro, o livro que eu recomendo, agora eu não tô com ele aqui, é o Honra Teu Pai. Ele fala sobre uma família mafiosa
que é a família Bonanno, né, nos Estados Unidos. E é fantástico, porque ele pega, assim, o patriarca e tem os 2 filhos, né? E aí o patriarca, uma época, some, né? E é meio que o começo do livro, né? Quando ele some, ele não sabe se ele tinha... Porque ele tava meio que sendo perseguido por uma família rival, e enfim. E aí tem que ver como é que os filhos se viram e tal. O Talise, ele se infiltrou nessa família, mas, quer dizer, não foi, na verdade, ele não se infiltrou. Na verdade, ele ficou muito amigo de um dos filhos, que agora me foge o nome. Então, esse filho, ele se encontrava com o Gay Talise. Ele visitou a família, né, a família Bonanno muitas vezes, participou de almoço de família. E ele fez, assim, um perfil absurdo sobre essa família e o quão... Assim, então não é só sobre os mafiosos, é como a família lida com isso, sabe? Então Porque isso é uma coisa normal, né? Lá pra ele, dentro da família então, e tem uma história que é bonitinha, assim, que é... Tem, acho que na resenha que eu fiz, eu até acho que pus ela, que um dos filhinhos pequenininhos, assim, tá tentando explicar pra um adulto o que o pai dele faz. Ele fala, meu pai é motorista, ele entra no carro, espera, e depois ele volta, sabe? Tipo, e não, o pai dele é contrabandista, na verdade. Então, né, tem toda essa coisa, assim. Eu gosto muito do Gay Talese, porque a escrita dele é muito fluida. Ele mostra o tempo todo, sem dar juiz de valor. Ele mostra o tempo todo como ele tá fazendo a matéria, né? Como ele tá fazendo... Ele tá indo atrás dos fatos, como ele tá, enfim... A forma, e porque realmente ele foi muito pressionado, falando que ele estava sendo, enfim, com pincha lá dos mafiosos, mas na verdade não, assim, né? Eles eram uma fonte de uma história pra ele. E no final... ele fica no limite, mas ele não tem problema com isso, É né? que nem o Caco Barcelos em Abusado. Sim. É fantástico. Eu sou muito, muito fã do Gay Talese, assim, eu acho ele fantástico. Eu só não gosto muito daquele Rei no Poder, porque ele puxa o saco do sogro. Né, que é a história do New York Times, que era o sogro dele, foi um dos diretores do New York Times. E ele dá aquela... Dá. Meu próximo livro é Marvel Comics, A História Secreta. É um livro do Sam Howe, né, publicado pela Lei aqui. Esse livro, na verdade, ultimamente a gente tem visto muito da coisa da Marvel, e a gente fala muito do Stan Lee, e esse livro, acho que o mais legal dele, pelo menos que eu gosto, ele tem 2 coisas que eu acho legal, principalmente nessa edição. Que é, primeiro, a escrita dele é uma delícia. Ele tem um tom meio tipo de tentar cobrir mais ou menos tudo que está acontecendo. Pra quem não sabe, a Marvel, ela teve muito próximo de falir. E realmente quem salva ela e quem tira ela do buraco é o Stan Lee. Mas a Marvel não nasceu aí, ela nasceu há muito mais tempo atrás. E um pouco dessas histórias, desses comics, principalmente dos anos 40, final dos anos 30, dos anos 40... Era de ouro, né? Dos quadrinhos, que é onde surge a DC e tudo mais. Uma das coisas que capta aqui, porque ele meio que te dá uma introdução. E o Stan Lee, uma das figuras principais. Tem uma parte que eu gosto muito, que tem o Jack Kirby, né? Que é o Jack Berry, né? Só que o legal que mostra é que eles não são tão bonzinhos assim. Longe disso, pelo contrário, assim, pelo contrário. Essas indústrias de gente, a Marvel DC. Por favor, assim, ninguém é um nice guy, o velhinho que aparece nos filmes, calma lá. É só divertido. Assim, calma lá. E outra coisa, né? Ele é um visionário? Não tem, isso não existe dúvida quanto a isso. Ele revolucionou a bagaça, assim, ele tem uma história que é legal, que aumentou em movimento, porque primeiro ele fazia, tipo, gibis que, assim, por exemplo, o Quarteto Fantástico conversava com o Homem-Aranha, entendeu? Então... ele mudou a forma, né? E também ele chamava, acho que era o Marvel, ele chamava, acho que se não me engano, os fãs de Marvel, eu não lembro agora, eu li uma vez texto sobre... Tinha revista, né, que você escrevia pra ele, então tinha né? as cartas, o fã-clube, né? Então, eu não lembro, mas era genial. Tipo, nossa, o clube do Stan Lee, era o Stan Lee que respondia as cartas, assim. Acho que o legal dele são essas histórias, pra quem gosta, mesmo pra quem não conhece tanto, eu acho legal pra caramba, e principalmente, acho que o que mais me chama a atenção é o Jack Kirby, né? É um cara que eu tô... a gente achou umas coisas na Comic Con, na Fast Comics dele, que são umas coisas autorais. Ele, pra mim, é o grande criador, né? Assim, só que ele não era bom de marketing como o Stan Lee era. E é legal você ver que, na verdade, o Stan Lee tem a ajuda de várias pessoas, né? Uma coisa boa dele, e de certa forma, é o problema, ele conseguiu utilizar muito bem a ideia das outras pessoas, né? Assim, ele conseguia
impulsionar a criatividade, né? Sim. E esse livro tem uma coisa legal que é o Bônus Especial Brasil, que é as aparições em português dos personagens. As primeiras aparições ou as referências que eles estão sendo faladas. E livros que foram, em gibis que foram editados Em aqui no Brasil. no Brasil, no começo, até mesmo nas coisas mais recentes. Então, é isso, gente, assim, é um livraço. É uma delícia de ler, uma delícia. Pra quem curte, eu acho maravilhoso. E já que a gente tá falando em quadrinhos, eu vou falar de um Nossa, a gente tá muito, né? É um quadrinho acho que muita gente já leu, mas é um livro que eu demorei pra ler, mas eu gosto muito, né, ele é autobiográfico e tem toda essa coisa da história, e acho ele muito bem executado, que é o Maus, do Art Spiegelman, né, que é o primeiro quadrinho que ganhou o Pulitzer, né, o prêmio Pulitzer. Então é assim. É totalmente justificado, né, você tem, pra quem ainda não leu, gente, para com esse preconceito com quadrinhos, assim, é fantástico. É a história do Art mesmo, né? E é uma relação com o pai, né? O pai é refugiado da Segunda Guerra, né? Ele veio junto com a mãe, enfim, a mãe morre numa coisa bem trágica, enfim. E aí o Art meio que tentando melhorar a relação dele com o pai, né? Porque ele tem uma relação meio tumultuada, assim, com o pai. O pai dele é uma figura bem difícil, assim. Muito difícil. Mas aí você pensa, o cara é difícil, mas o cara passou por tanta coisa. Assim, é difícil. Assim, é uma parada muito. Uma hora você vai olhar e falar assim, putz, o Art Spiegelman tá sendo babaca. Meu pai é mão de vaca, mas é que, tipo, na guerra, ele ficou, tipo, uma semana sem comer, então, e ele ficou um pedaço de pão dentro da bolsa. Não sei se essa história realmente tem aqui, eu posso estar inventando. Mas é tipo isso, entendeu? O cara, sabe, tipo, porque ele teve que poupar tanta coisa pra poder. Então, e aí conta a história, né? Os pais do Art Spiegelman, eles fugiram, né? Se não me engano, da Polônia, não é isso? Sim. Eles eram poloneses. Eles eram judeus poloneses, o que é pior. Assim, você é judeu, fudeu. Polonês, você é judeu polonês, fudeu. Ou se você é só polonês, também fudeu. Enfim. Você é o combo, né? Você é judeu, você é polonês, enfim. E aí eles conseguem fugir, né? Fugir literalmente, assim, eles se escondem, sabe, ali no interior, e eles vão indo, meio que peregrinando mesmo, fugindo da Segunda Guerra. E aí ele vai contando essa história, ao mesmo tempo que conta... Ele contando essa história. Exato. Assim, então tem um processo totalmente metalinguístico aí. Exato. E o mais legal é principalmente essa coisa da história, sabe? Tipo, é uma outra forma de contar a história e, sei lá, acho que de uma forma muito mais próxima. E acho que o mais impressionante é isso, o quanto é próximo, né? Não, e assim, pra quem não conhece muito sobre Segunda Guerra, eu acho que antes do que Anne Frank, acho que Maus é muito melhor pra entender isso. Aqui tem ele bota mapa, ele explica contextos, então assim... Ele caracteriza os países, né? Essa é a grande coisa dele, né? Que ficou famoso, né? Que aí os nazistas são gatos, os judeus são ratos, os americanos acho que são cachorros. São porcos. Não, porcos são os italianos. Os italianos são porcos. E, enfim, mas ele tem esse cuidado de não só pegar o que o pai dele falou e simplesmente desenhar a história que o pai dele contou, mas de pesquisar mesmo e contar, pegar contexto histórico, mostrar, fazer mapa de, aqui e tal. E tem uma precisão, enfim, é um livraço. É muito preciso nisso, né? Tanto que depois, há uns anos, ele lançou o MetaMaus, que ele conta como é que foi isso, como é o processo dele de criação desse livro. Acabou a luz, teve uns problemas aí, mudou a luz. Meu terceiro livro é um que a gente já tem resenha no blog, que chama Entre os Vândalos, do Bill Bufford. O Bill Bufford é um jornalista, e nos anos 80 ele presenciou uma cena, né? Ele viu numa estação de trem, né? Um milhão milhares de torcedores do Manchester United. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo e ele resolveu falar: isso é uma história. Isso eu vou atrás disso, é uma história. Ele vai e passa 3 ou 4 anos com a torcida do Manchester United, acompanhando os jogos, indo com a torcida, se infiltrando no meio da galera. Na época que os hooligans
ingleses eram os hooligans, era assim, era uma época difícil, era uma época bem conturbada, época também onde teve as tragédias que a gente já ouviu falar, né, no futebol inglês. Esse livro do Bill Buford, na verdade, ele vai falar muito sobre essa questão da massa e de como você estar no meio de outras pessoas faz você sentir invencível. Ele pega várias teorias de sociologia para explicar essa questão da massa, né, de teoria mesmo, e ele vai expandir, sabe, esses conceitos para além do futebol ou falando dentro do futebol. O livro ele vai falar muito sobre uma questão do hoje o que a gente vive no nosso futebol foi mais ou menos, não dá para comparar. Sim. Lá aconteceram tragédias e resolveram agir em cima dessas tragédias, mas depois do relatório Taylor, né, que se não me engano no começo dos anos 90, que muda o futebol inglês e um pouco muda a forma como vê o futebol. Então essa questão das arenas, de excluir as pessoas, excluir algumas pessoas. Os ingressos mais baratos, né? Que não existem mais, enfim. Uma série de coisas que passou dentro disso, então é muito legal ver que, na verdade, esse livro é completamente atual, né? Em tempos de arenas, assim. E eu falei pra Juliana que a gente sabe, né, que a arquibancada forma caráter, né? Você sentar sua bunda lá naquele concreto frio frio e gelado ajuda você a ser uma pessoa melhor. Assim, então, a prova disso, ou não, né? Leiam Bill Buford e o Maravilhoso Entre os Vândalos, em 1991, assim, maravilhoso, assim. Bom, meu último livro, realmente, uma escolha representando algumas biografias que eu gosto muito. Não podia ser diferente, eu vou falar dele, sim, daquele meu livro que eu sempre falo, que é o Olga, do Fernando Moraes. Mas dessa vez eu vou explicar um pouco melhor, porque eu gosto tanto desse livro. Quando eu tinha 15 anos, quando uma vez fuçando na prateleira da minha tia, eu encontrei esse livro numa edição da Record, que tinha uma chamada, né, na capa. Eu não sei exatamente as palavras, né, certinhas, mas era tipo a história da judia alemã que foi comunista, que foi entregue ao Hitler pelo Getúlio, de presente, né, pro Hitler, pro Getúlio Vargas. E eu achei isso bem... É uma chamada boa. É uma boa chamada. E eu não sabia muito, né, a gente não tem muito essa parte da história recente do Brasil, tanto assim. A gente tem aqui um pouco aqui, outro ali. Então, esse livro me chamou a atenção. Aí tem algumas coisas, né, acho que fazem esse livro muito importante. Primeiro, o Fernando Moraes, além dele escrever muito bem, e assim, ao contrário do que eu falei do Gay Talese, ele não se coloca na história, ele só se coloca em um momento. Eu não sei se esse prefácio está em todas as edições, mas nessa edição que eu li tinha um prefácio em que ele contava porque que... Isso é a Manu. Nesse prefácio, ele contava... por que ele resolveu escrever sobre a Olga. E diz que, assim, a Olga, na verdade, ela era uma nota de rodapé da história. Tinha pouquíssima coisa sobre ela e realmente é difícil você achar outra coisa, né? Hoje em dia você acha uma coisa aqui, outra ali. Mas é que, assim, ela era porque, ela foi companheira do Prestes, né? E, enfim, né? Tava aqui durante a intentona comunista e tudo mais, mas, assim, acabou. Na história, né? Exato, e aí nisso ele começou a ir atrás, então ele conta atrás de quem que ele foi, enfim, atrás das entrevistas. E a Olga, ela tem uma história absurda, assim, ela é uma pessoa militante desde o começo, assim, ela era, né, como eu disse, alemã, desde nova militou na política, apesar dos pais não gostarem muito disso. E assim, a primeira cena do livro, inclusive, é muito cinematográfica, assim. Esqueçam o filme, tá? Eu tô falando de cinematográfico. De verdade, da sua cabeça. É ruim, é verdade. E, enfim, né, que ela entrando junto com os colegas dela, né, os companheiros dela, entrando num julgamento pra salvar o companheiro dela que ia ser preso. E depois ela foi treinada na União Soviética e veio pro Brasil, acabou casando com Prestes, enquanto eles estavam planejando esse golpe, que ia ser o golpe comunista no Brasil e tudo mais. Enfim. Tá então, todo mundo assim, esperando isso aí, gente. Pra começar, essa parte da história é fascinante. Não tem como, sabe? É um período da história. Tem uma parte falando da Coluna Prestes. Tem o Prestes, que é uma pessoa muito contraditória, assim. Então você ama e odeia.
Tem, exato. Não amo. Tem o Getúlio, Desculpa. né? O governo do Getúlio, o Estado Novo, é muito interessante também. Foi um período também de repressão muito Curioso, forte. né? Curioso. Interessante e curioso. Enfim, então tem tudo isso, assim, aquilo foi fervendo na minha cabeça, e depois tem um outro grande tema, que é a Segunda Guerra Mundial, que é outra coisa que eu me... Na verdade, eu tenho desses temas pesados, tem 3 temas que eu gosto muito. O Estado Novo, Nossa, nazismo, é tipo o ápice pra Juliana, né? e ditadura militar. São 3, e nesse livro tem 2 deles, né? Realmente. E outra coisa, assim, a Olga é um personagem que, assim, ela é coerente o tempo todo, ela é apaixonada por aquilo que ela acredita, e isso, assim, Tocou forte. Assim, no mais próximo de ídolo que eu tive na minha adolescência foi a Olga. Assim, eu não gosto de dizer que eu tinha ídolos, mas a Olga era um personagem que, assim, até hoje eu acho ela uma pessoa muito coerente, enfim. E acho que só pra terminar, assim, sobre esse livro, a história, a forma como ela é contada e como ele pegou essa coisa pequena, né, e transformou num livro, assim, eu quero poder contar essas histórias.